nos facultem o discernimento necessário para que possamos absorver o máximo das vibrações que nos direcionam. Sabemos que precisamos orar e vigiar os nossos pensamentos e atitudes, a fim de sintonizarmos com a amorosidade que emana de todos vós. Permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito boa noite mais uma vez aos nossos queridos irmãos. Jesus esteja sempre nos conduzindo em busca da nossa espiritualização, em busca da nossa luz interior. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1 e vamos fazer um resumo do item 50 a 62. E do item 50 a 54, nós vamos passar um documentário. O nome desse documentário se chama O Espiritismo de Kardec aos Dias Atuais. É um documentário de 56 minutos, quase uma hora. Ao término dos nossos estudos, Graça vai disponibilizar para que vocês assistam na íntegra esse documentário. Só que iniciaremos a introdução e o resumo do item 50 a 54, assistindo esse documentário que vai dar mais ou menos 4 minutos de documentário, onde nós vamos fazer um resumo do item 50 a 54 nesse documentário que nós vamos passar. Você pode disponibilizar agora, Graça? Publicado em Paris, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o marco inicial de uma nova fase da evolução humana. O Espiritismo baseia-se na solidez deste livro, na credibilidade e sabedoria de suas fontes espirituais, na pureza de sua moral evangélica, nos meios de transmissão mediúnica e na coerência de suas revelações. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, portanto, não existe revelação. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo dos astros, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química revelou a lei das afinidades entre as substâncias. A fisiologia revelou as funções do organismo. Copérnico, Newton, Galileu, Laplace e Lavoisier foram reveladores. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo espiritual que nos cerca e, por conseguinte, o nosso destino depois da morte, é uma verdadeira revelação, na acepção científica da palavra. A revelação espírita é de origem divina e de iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho humano. Obedecendo a uma sequência histórica, a primeira revelação divina teve sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não a tem em um só indivíduo. Aí está um caráter essencial de grande importância. A revelação espírita
ou terceira revelação, é coletiva no sentido de não ter sido dada como privilégio a pessoa alguma. Foi espalhada simultaneamente por sobre a Terra a milhões de seres humanos de todas as idades e condições. As revelações de Moisés e de Cristo, sendo resultado do ensino pessoal, apareceram num só ponto em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o cobrirem inteiramente. A revelação espírita, não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades veladas, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Pois bem, esse documentário foi foi produzido alguns anos atrás e que vale a pena assistirmos na íntegra. O nome do documentário se chama O Espiritismo de Kardec aos Dias de Hoje. Então, eu coloquei esse documentário porque ele vai demonstrar exatamente o que nós estamos estudando no capítulo 1, o caráter da grande revelação espírita, ou a revolução espírita, como eu digo. Então, vamos realizar um resumo dos demais itens, porque na próxima semana vamos iniciar um estudo mais aprofundado da existência de Deus, a visão de Deus e as nossas visões que temos do Criador. Mas, no item 55, Kardec diz o seguinte: um último caráter da revelação espírita a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva ou progressista, como todas as ciências de observação. O que ele quer dizer que o pensamento kardeciano é um pensamento progressista, é uma doutrina espírita de visão de futuro. Ela é progressista que, no dizer de André Luiz, e como eu sempre venho citando, que André Luiz diz que os espíritas são esses milionários da felicidade, e aquele que detém o conhecimento dos postulados da doutrina espírita é lançado de súbito a uma grande proposta de revolução íntima no seu mundo interior, porque a doutrina espírita vai lhe dar respostas que até então nós não conseguíamos entender. Portanto, essa doutrina ela é progressista porque ela vai acompanhar de forma coesa, lógica, os grandes progressos que a humanidade vem passando. Conforme ouvimos aí no documentário, que a primeira revelação foi na figura de Moisés, a segunda em Jesus, e a terceira, como vocês vão ver no documentário na íntegra, foi um derramamento de luz sobre a humanidade. Nós não somos mais os mesmos com o advento do Espiritismo, que veio matar a morte. Respeitamos sim a posição de muitos companheiros, mesmo sendo espírita. Há muitos que têm medo de morrer, têm medo da morte, e eu sempre comento, o que nos leva a ter medo da morte são duas questões chaves. Primeiro,
não imaginamos o que nos espera do outro lado da vida. E a maioria dos espíritas, muitos espíritas que ainda têm medo da morte, ele tem medo da morte por conta da consciência de culpa. Ele sabe da imortalidade da alma. Ele sabe o que lhe espera do outro lado da vida, os espíritas. E muitos têm medo de morrer por conta da consciência de culpa, dos nossos remorsos, porque nós vamos responder na outra dimensão, na erraticidade, o mundo espiritual, perante ao tribunal da nossa própria consciência. Já no item 56, Kardec vai falar sobre a ética, a moral. A moral dos espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Ou seja, ele foi bem objetivo em dizer que a moral dos espíritos ensinam é a moral do Cristo. A terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais da vida, é um tratado de ética moral. A doutrina filosófica do Consolador Prometido, ela está centrada em cima desta pedra angular que nós chamamos de moral. As parábolas de Jesus, ela tem um efeito terapêutico, um efeito moral. Este efeito moral ou terapêutico vai reverberar ou modificar as nossas ações, as nossas atitudes. Porque eu sempre digo que as parábolas de Jesus, ela tem um efeito colateral. E que efeito colateral é esse? É a nossa mudança de comportamento. Então, toda a moral do Cristo está centrada na mensagem que ele legou à humanidade através das suas parábolas. Jesus não falou tudo, ele apenas falou o necessário para que a nossa consciência, para que a criatura humana absorvesse da melhor forma possível e dentro de uma linguagem simplória que Jesus utilizou. Jesus não frequentava a Universidade de Harvard. Jesus não era PhD, não era doutor em nada, mas a sua dialética, a sua pedagogia, era a pedagogia do amor, a pedagogia do amar ao próximo. Então Jesus utilizava-se da pedagogia de uma linguagem simplória, mas que atingia com profundidade a mente e o coração das pessoas que eram envolvidas, o que sentia a mensagem do Cristo. Então a moral que os espíritos ensinam é a do Cristo. Esses espíritos que ainda continuam interferindo em nossas vidas, nos ensinando que só há um único caminho, o caminho do amor, o caminho do autoencontro consigo mesmo. Você não vai em busca do outro, você vai em busca, em primeira instância, a você mesmo. Conhece-te a ti mesmo, analise quem realmente você é por dentro. Procure ter um entendimento, uma maior clareza espiritual consigo mesmo. E quando você começa a estabelecer novos padrões de amorosidade com você, meus amigos, o amor se torna a grande bússola nas nossas jornadas pelo caminho da vida e vamos suportando as alfinetadas, as decepções, as lutas que cada um de nós enfrentamos nesta sociedade odierna ou nesta sociedade contemporânea. Então, nesse item também, ele vai falar sobre somente quando praticamos a moral do Cristo poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados. Deus então não mais lhes enviará. Ou seja, o que Kardec quis
nos passar nesse item 56 no final, na medida em que o homem se moralizar, se transformar, ele se tornará um homem de bem. E tornando-se um homem de bem, não é necessário mais os espíritos nos ensinar a cartilha do amor, a cartilha da moral ética, de respeitar o próximo, de respeitar o semelhante, conforme Jesus assinalou nas bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ter o coração puro é exatamente acender esta moral. Conforme Pietro Baldi, para quem não conhece, o grande Pietro Baldi foi um filósofo italiano que viveu no Brasil, e ele escreveu um livro. É um livro que eu indico a todos vocês. Eu acredito que esse livro, não sei se tem PDF, Graça. Princípios de uma Nova Ética, de Pietro Baldi. É um livro que eu recomendo a todos, porque é um livro que vai falar sobre a ética. Como você pode evoluir, ter um autoconhecimento praticando a vivência da ética moral no seu dia a dia. E é exatamente isso que Kardec diz aqui no item 56. Agora, no item 57, ele vai dizer o seguinte: sendo os espíritos as almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos da condição de humanidade, circunstância capital a considerar-se os homens de gênio que foram condutores da humanidade, vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixar a terra, dado que os espíritos podem comunicar-se com os homens. Esses mesmos gênios podem dar-lhes instruções sob a forma espiritual, como o fizeram sob a forma corpórea. O livro que foi psicografado em 2010 por Divaldo, pelo espírito Filomeno de Miranda, Transição Planetária, ele vai dizer que muitos espíritos da antiguidade, os grandes pensadores, filósofos gregos, no período da Renascença, os grandes arquitetos, os grandes pensadores da história da humanidade, estaria reencarnando no século XXI para trazer uma nova fase de transição que o mundo está passando. A grande transição planetária, ou a era de Aquário, aquele período da era de Aquário que foi cantado pela Revolução dos Jovens nos anos 70, que cantava aquela música norte-americana, Aquários, uma nova era, uma nova luz está envolvendo o orbe terrestre, fazendo com que a gente entre em uma nova vibração, em um novo estágio de evolução através da iluminação que o orbe terrestre está passando, a Mãe Gaia. Então, é exatamente isso que esse texto, item 57, vem nos convidando a essa reflexão, que nós estamos passando por momentos muito delicados. Momento esse que requer cautela, cuidado na forma como nós estamos nos conduzindo na nossa vida diária. O que nós estamos pensando vai reverberar no mundo, neste planeta que está em convulsão moral. Este planeta está passando por uma grande pandemia. Pandemia essa que é pior do que a Covid-19, é a pandemia da imoralidade humana, da insensatez humana. Essa pandemia tem levado ao holocausto à humanidade. E a doutrina dos espíritos, nesse capítulo 1, que vai nos chamar a atenção, abrir a nossa mente, os nossos olhos, para que a gente tenha leveza para encarar a noite escura
em que a humanidade está passando, onde todos nós estamos mergulhados, buscando a primazia da luz, a primazia do amor, porque a noite escura da alma, ela é transitória, ela é durável, proporcional à intensidade que cada um de nós estamos dando, mas nós estamos seguindo em passos firmes rumo ao mundo da luz. Este mundo da luz é uma conquista interior de cada um de nós. Vocês, nós, estamos conquistando paulatinamente esta luz. Eu não sei se vocês perceberam que iniciamos interagindo com a nossa amiga Emiliana, lá do Rio Grande do Norte. E ela dizia, Emiliana, olha, eu realizo o Evangelho no Lar, e o meu filho de poucos meses, ele sempre aparece aí na tela do Zoom. É essa geração que vai fazer diferente. O filhinho de Emiliana, os nossos netos, os nossos filhos, que muitos aqui devem ter filhos, devem ter netos. Então, essa geração do futuro é esse filhinho que fica sentado no colo de Emiliana, absorvendo o conceito dessa nova ordem que o mundo busca, que nós buscamos esse mundo, um mundo melhor, conforme Cineira Pinto iria dizer. A redenção da humanidade terá começo no caráter da criança? O sofrimento do homem não terá fim? Porque amanhã eu vou desencarnar, Aldo vai desencarnar, todos nós nesta sala, os 54 companheiros que se encontram conectados nesta teia de comunicação de amorosidade, amanhã, em um futuro distante ainda, cada um desencarnará, retornaremos à pátria espiritual e retornaremos em outra vida, em outra existência, em outra personalidade. E é claro que ao retornar, não é isso, Sara? Seremos melhores do que hoje. Olha que bacana. Na futura reencarnação estaremos muito melhor do que hoje. Mas que mundo nós encontraremos lá para o ano de 2180, 2170, não sei se em 2170 eu já estou reencarnado 2150, como eu estou com 60 anos. Enfim, é uma projeção que cada um de nós fazemos. Então, o que eu acho assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a doutrina espírita nos propõe uma infinita possibilidade de portas inúmeras para que a gente tenha uma clareza espiritual do que nós estamos fazendo hoje e do que nós iremos realizar amanhã. Então, no item 58 ele diz assim: mas nem os espíritos superiores se manifestam, fazem-no igualmente os de todas as categorias. E preciso era que assim acontecesse, para nos iniciarmos, nós que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, apresentando-se-nos este por todas as suas fases. Daí ressalta serem mais íntimas as revelações entre o mundo visível e o mundo invisível, e mais evidente a conectividade entre os dois. Kardec está dizendo que sempre houve essa conexão entre duas grandes sociedades. A sociedade dos espíritos, o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria espiritual. A nossa verdadeira residência é o mundo espiritual e não o mundo físico. Nós estamos aqui em trânsito, só que uma sociedade influencia sobre a outra sociedade. Nós estamos constantemente sofrendo algum processo de interferência
nos 3 níveis da nossa consciência, atuando nesse mundo espiritual, quando nós não estamos presos no corpo físico, pelo fenômeno da emancipação da alma. Quando nós dormimos, o corpo é que fica na cama e o espírito se desprende, o seu liame, o seu cordão fluídico, o seu cordão umbilical. Lembra quando nós reencarnamos? O médico corta o cordão umbilical que liga o bebê à criança. E quando nós desencarnamos, porque desencarnar é completamente diferente da morte, conforme eu já expliquei aqui de forma exaustiva, mas vale a pena repetir. A morte é a desagregação do corpo biológico, mas a desencarnação é o desligamento do espírito, que é o princípio inteligente do universo, com aquele corpo que lhe serviu de instrumento, que é o corpo físico. Esses liames é que vai ser desligado pela equipe de espíritos especializado no fenômeno da desencarnação. Quando a mãe vai dar à luz a uma criança, a mãe vai procurar um obstetra. E no tempo que ainda existem as parteiras, você procura uma parteira ou procura um médico especializado para a realização do parto. Mas quando você desencarna, há uma equipe especialista, uma equipe grande especializada no fenômeno do desligamento do perispírito ao corpo, e se corta o cordão fluídico que prende o perispírito ao corpo físico através dos nossos chakras ou dos nossos plexos solar. Já no item 59, ele vai dizer o seguinte: os grandes espíritos encarnados são, sem contradita, individualidades poderosas, mas de ação restrita e lenta à propagação de seus ensinamentos. Viesse um só dentre eles, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar nos tempos modernos aos homens as condições do mundo espiritual, quem provaria a veracidade das suas acessões nesta época de ceticismo do século XIX, a época de ceticismo dos nossos dias atuais? E se Sócrates e Platão estivessem reencarnados agora no século XXI, como nós assimilaríamos o pensamento socrático e o pensamento de Platão? Mas Filomeno de Miranda está dizendo no livro Transição Planetária que os grandes pensadores da mitologia grega, os grandes filósofos, estão reencarnando. Um exemplo: Chico Xavier narrou que quando ele desencarnasse, ele retornaria à pátria espiritual, e Emmanuel, que era o seu mentor espiritual, iria reencarnar, e que o Chico se tornaria um mentor espiritual do Emmanuel reencarnado. O Emmanuel que escreveu uma série de obras, segundo ele, que ele reencarnaria no início do século XXI. Portanto, se Emmanuel reencarnou com outra personalidade, em outra personalidade, com um novo nome, ele hoje deve estar com 21 anos, 22 anos de idade. E que ele, segundo os relatos, que ele iria atuar na área da educação. Então, o próprio Divaldo também iria afirmar isso, que quando ele desencarnar, a Joana de Ângeles mergulhará na terra, ou reencarnará na terra, para dar continuidade ao seu projeto desta nova fase que a humanidade está atravessando. Mas nós não sabemos se será aqui no Brasil ou em terras europeias. Mas o fato é
que nós estamos presenciando a invasão de, meu amigo Fabrício, a invasão dos alienígenas, Fabrício. Na Terra, eu vou pedir a vocês, eu vou colocar aí no grupo, eu tenho participado nos bastidores do estudo Transição Planetária, lá da Federação Espírita do Estado do Paraná. Eu fiz uma nova leitura da obra Transição Planetária. Os alienígenas estão dando comunicações, Fabrício, nas sessões mediúnicas. Auxiliam esses espíritos que já são espíritos depurados, que não têm um karma como nós temos, estão reencarnando em locais de extrema pobreza no estado de Minas Gerais, em várias partes do mundo. Não estão procurando a distinção de classe para mudar o paradigma da humanidade. Eu assisti uma palestra de um jovem rapaz, Vitor Hugo. Eu fiquei impressionado com aquele jovem de 22 anos, 23 anos de idade, a clareza, a lucidez espiritual que este jovem Vitor Hugo tem, já tem até o nome do francês, Vitor Hugo, e que ele fala do pensamento de Emmanuel assim de forma tão profunda, é como se ele tivesse uma familiaridade com o espírito de Emmanuel. Então, meus amigos, não vamos perder o bonde da história. Vamos fazer história, vamos contribuir para essa nova fase em que o mundo está em trânsito. Então, no item 59, ele vai dizendo assim: os grandes espíritos encarnados são em contradita. Eu já li aqui, né? O item 60. Pedir o homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais, é tratar com os seus iguais, com aqueles mesmos a quem ele se dirigiria neste mundo físico, aos seus parentes, seus amigos ou a indivíduos mais esclarecidos do que ele. A evocação dos espíritos. James, como é que eu faço? Olha ele ali, o meu amiguinho ali, ó, que coisa linda, né? Essa nova geração. Quando ele tem quantos anos? Tem alguns meses, Emiliana? Ele tem 2 anos, fez agora. 2 anos. Como é o nome dele? Marcelo, meu amigo Fabrício. Marcelo, que está no colo de Emiliana, na cidade de Pau dos Ferros, interior do Rio Grande do Norte. Quando o nosso amiguinho tiver 80 anos, 82 anos, nem a pobre da Graça, nem o pobre de James Ney, nem Aldo, nem Ângela, que deu risada, nem Luiz, Jones, Fabrício, você também já dançou a dança do crioulo doido pelo fenômeno da desencarnação. E essa criancinha linda, é possível que ele estará com 82 anos, estará em uma nova fase. E o nosso amigo fazendeiro estará lá no além-túmulo. Então, Aldo, o que eu quero dizer a todos: aproveitemo-nos esta grande dádiva da vida de estar na Terra, vivenciando este momento estelar, esta constelação estelar, que é a constelação familiar. O livro Constelação Familiar, apresentado por Joana de Ângeles, que fala desta família universal. No item 61, ele vai dizer assim: qual então a utilidade dessas manifestações, ou se o preferirem, dessa revelação,
uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem. É claro que os espíritos só vão dizer aquilo que eles sabem, e que muitas das vezes esses espíritos sábios, eles têm muito conhecimento, mas a revelação ela é proporcional à maturidade psicológica do entendimento de cada um de nós. Como, por exemplo, o filhinho de Emiliana. Daqui a 80 anos, calcule aí, eu vou pedir alguém que calcule aí, 2021, daqui a mais 80 anos, que ano é? Alguém me calcule aí. A compreensão que o filho de Emiliana terá, com 82 anos, do Espiritismo, sobre cosmologia, sobre o livro A Gênese, vai ser completamente diferente. O conteúdo é o mesmo, não vai mudar. Mas a linha de pensamento do filhinho de Emiliana vai ser bem diferente. E é claro que... Meu ano? 2101. 2101, Emiliana. Você não vai estar nem mais aqui, Emiliana. Então, isso é fato, meus amigos. Isso é a lei da vida. A lei da reencarnação, minha amiga Emiliana. Quem pode não garantir que eu seja a reencarnação do meu tataravô? Porque existe a lei da reencarnação. Não é? Quem pode não garantir que os nossos netos de hoje não eram os nossos bisavós, os nossos entes queridos de vidas passadas? É a lei de ação e reação, é a lei das afinidades espirituais, dos nossos compromissos que cada um de nós possuímos. Então, quando Kardec vai encerrar este capítulo magistral, Caráter da Revelação Espírita, ele sintetiza no item 62 um relato que eu fiquei maravilhado. Ele diz assim, como finalização deste capítulo, e que nos convida a ter uma nova visão da nossa revelação do mundo espiritual, das nossas transcendências de ser espiritual que eu sou, que nós somos. E aí ele diz assim, uma comparação vulgar tornará ainda melhor compreensível a situação da realidade transcendental do mundo espiritual. E aí ele diz assim, parte para destino longínquo um navio carregado de emigrantes, leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vem-se a saber que este navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele. Nenhuma notícia chega sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, foi ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos, sob um céu clemente. Ele diz que chegou a notícia de que o navio tinha naufragado com todos os passageiros, mas só que aquele navio chegou a uma ilha segura. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta a essa terra e lá encontra, sãos e salvos, os náufragos. A feliz nova se espalha com a rapidez do relâmpago. Exclamam todos, não estão perdidos os nossos amigos.
e rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas compreendem-se, permutam demonstrações de afeto e assim a alegria substitui a tristeza. Quem já ficou ilhado? Quem já ficou perdido em uma ilha? Quando os portugueses vieram para a costa sul da Bahia, Pero Vaz de Caminha, ao escrever aquela carta, e descreve a beleza da natureza do Brasil, e depois eles retornam a Portugal, e aqueles que ficaram na Vila do Pereira, Vila do Pereira, entre o Farol da Barra e o Porto da Barra, por volta do ano de 1540, 40 anos depois do Brasil ser descoberto, se cria a primeira Vila do Pereira. E os primeiros portugueses que ficaram morando ali era tido como os exilados. A escória mais negativa de Portugal daquela época era trazido para o Brasil. E os tupinambás, que habitavam a ilha de Itaparica, às vezes travava guerras com os tupiniquins de Salvador. E nisso eles praticavam eles praticavam, me fugiu agora o nome do... Como é o nome? Quando uma pessoa come a outra, que come literalmente, faz churrasquinho de corpo humano, o cabinalismo. Me fugiu o nome agora. Cabinalismo, exatamente. Então, muitos desses portugueses que ficaram exilados durante décadas, era tido pelos seus entes queridos em Lisboa como perdidos. E eles às vezes trocavam cartas. Essas cartas levavam 3 meses entre Lisboa e o Brasil. Era 3 meses para uma carta chegar e 3 meses para você dar uma resposta, ou seja, você levava 6 meses. Hoje, em tempo real, você se comunica com o mundo inteiro. E é exatamente isso que Kardec está dizendo. Tal a imagem da vida terrena e da vida de além-túmulo, antes e depois da revelação moderna, a última semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros e a certeza de que a eles nos reuniremos um dia. Deixa de existir a dúvida sobre a sorte deles e a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. Então, ele continua dizendo: outros resultados fecundam essa revelação, achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas. Permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Nada tem de extra-humanas as manifestações. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhes: não existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence como a nós. Caminhais nas trevas. Eu me recordo quando, no ano de 1997, eu fui trabalhar numa empresa de comunicação, de jornalismo. Era aquele ano, no mês de março, me lembro como hoje, o meu primeiro dia de trabalho na área de jornalismo. Eu conheci o diretor da empresa, ele me contratou. E uma semana depois, trabalhando nesta empresa, aqui na capital baiana, eu tive um sonho com o diretor da empresa. E neste sonho que eu tive com o diretor da empresa,
Eu vi um jovem rapaz, uma adolescente de 14 anos, em sonho. Eu me encontrava fora do corpo físico, no fenômeno da emancipação da alma. E neste fenômeno da emancipação da alma, eu travei diálogo com um espírito de um adolescente de uns 14 anos de idade. Ele tinha dificuldade de mobilidade, acompanhado de uma senhora afrodescendente, uma entidade espiritual afrodescendente, que cuidava desta criança, deste garoto de 14 anos. E o garoto veio em minha direção e me disse: você é amigo do senhor fulano de tal? Eu disse: sou. Este seu amigo, seu chefe, ele é amigo de infância de papai, de meu pai. E eu gostaria que você desse um recado a esse seu chefe, ao seu patrão, que é amigo de infância de meu pai. Diga a papai que eu estou bem, que eu sobrevivi e que eu não morri no parto. Eu estou muito bem e me recuperando. E eu perguntei àquele espírito quem era seu pai, e ele me disse: ele se chama Carlos, Dr. Carlos, de uma cidade aqui do interior da Bahia. Ao despertar para a realidade do mundo físico, quando nós retornamos ao corpo físico, eu estava com a lembrança daquele garoto na mente, e quando foi mais tarde eu tive uma conversa com o diretor da empresa. Eu só tinha uma semana nesta empresa e perguntei ao diretor: doutor fulano de tal, você tem um amigo de infância que se chama Carlos, que é da cidade do interior da Bahia tal? Eu disse: tenho um recado para ele. Diga a ele que o filho dele mandou dizer-lhe que ele está bem e que ele não guarde sentimento de culpa por não ter salvo o filho. E aí o diretor olhou para mim e disse assim: mas James, quem lhe contou isso? Eu disse: quem me contou foi o espírito do garoto que desencarnou, vítima de um parto mal sucedido, onde o próprio pai fez o parto, e isso vai de encontro aos princípios da medicina, que eu acho que o obstetra não pode fazer, eu posso estar até errado, não pode realizar a própria cirurgia do parto da sua própria esposa. E aquela criança não sobreviveu. O Dr. Carlos fez o parto da própria esposa e o filho nasceu morto. E ele carregava essa consciência de culpa. O diretor da empresa me disse: mas James, ninguém sabe dessa história. Me conta isso, como é que foi? Eu disse: olha, o espírito dele me apareceu em sonho e expliquei de forma natural. Ele não aceitou, o diretor da empresa: James, eu não acredito nada disso. Bom, eu estou dando um recado, eu quero que você dê o recado ao seu colega. Passado um ano, no final do ano, festa de confraternização na empresa, o Dr. Carlos, médico, legista de uma grande cidade do interior da Bahia, e na sua mão esquerda ele carregava uma taça de vinho, que já tinha tomado 3 taças de vinho, e disse assim: você que é James Ney? Sou eu, me conte essa história aí. Eu disse: olha, o seu filho mandou lhe dar um recado que não era para você ficar com a consciência de culpa, porque se ele tivesse nascido ele teria problema de saúde. E ele me pareceu ter aproximadamente uns 14 anos de idade. Aí o Dr. Carlos disse assim: se ele estivesse vivo, ele estaria com 14 anos de idade. E eu não contei isso a ninguém. Eu estou tendo o prazer de lhe conhecer. Eu quero saber quem foi que lhe passou essa informação. Quem me passou a informação, Dr. Carlos, foi seu filho, que não reencarnou, ele desencarnou no parto que você fez da sua esposa, que se chama Maria José, não é isso? Ele tomou um choque, chamou a esposa veio conversar comigo e disse: como você ficou sabendo? O seu filho, que não reencarnou, ele veio do mundo dos mortos
e me disse que era para vocês ficarem com a consciência tranquila que ele está bem. Entendeu, meus amigos? Como a doutrina espírita nos lança de súbito a grandes transformações, mas no momento em que você busca se transformar. Desse dia em diante, Dr. Carlos, desta grande cidade no interior da Bahia, se tornou um grande amigo e mais tarde ele se tornou espírita. E todas as vezes que ele tem as dúvidas dele, ele me liga: James, eu queria tirar essa dúvida tal. Então, o que eu quero dizer é que na medida em que nós vamos nos burilando no nosso mundo íntimo, nós vamos nos tornando antenas vivas, antenas parabólicas, psíquicas, captando a diversidade de vibrações que estão ao nosso derredor. Já passei um final de semana na fazenda. Esse tem fazenda, viu, Aldo? Uma grande fazenda. E ele também é ciclista como eu. Se tornamos amigos porque a doutrina espírita veio matar a morte. Eu fui explicando a ele a revelação da doutrina dos espíritos para a humanidade e que ele não carregasse o sentimento de culpa que ao longo de 14 anos ele carregou. Eu nunca tinha ouvido falar desse médico na minha vida. Então a pergunta é: mas James, como você ficou sabendo? Em desdobramento espiritual, como ocorre com todos vocês, quantos espíritos não já revelaram a vocês em sonhos? Em desdobramento espiritual, o que vocês devem fazer e o que não devem fazer. Às vezes a gente vive com a síndrome do pensamento acelerado e que esquecemos de melhorarmos as nossas intuições através da meditação, da oração. Então, meus amigos, esse item 62 que fecha este capítulo, caráter da revelação espírita, e que Kardec narra a história de um barco que naufragou, nos mostra que nós estamos em um grande transatlântico, todos nós. Este grande transatlântico se chama Mãe Gaia, planeta Terra. E que este grande barco está nos levando ao porto seguro da eternidade. O planeta Terra está navegando no cosmos, no universo, cada um de nós dentro da nossa habitação, transitando, navegando pelas correntes fluídicas do universo, das galáxias, entre galáxias, conforme Jesus iria afirmar na sua ética moral e cosmológica, como nós vamos estudar nos próximos capítulos, a cosmologia e as muitas moradas na casa de meu Pai, que são diversos. Eu estou em trânsito na Terra. Estamos navegando na Terra, mas cada um conduzindo, segurando o seu leme, levando o seu barquinho ao porto seguro de cada um de nós. A Terra é um grande transatlântico, mas cada um de nós temos alguns botes, outros têm uma jangada, outros têm transatlântico e assim por diante. Portanto, encerrando essa primeira parte dos nossos estudos, vamos passar agora para a segunda parte dos estudos, que é a participação de todos vocês, e o Fabrício já levantou aqui a mão. É com você, Fabrício. Fabrício, com licença, rapidinho. O livro que você falou, James, foi Princípios de uma Nova Ética. É de Pietro Baldi? É, de Pietro Baldi. Eu encontrei o PDF, viu? Vou colocar no grupo. Então me mande, que eu fiz um favor, Graça, de emprestar uma cidadã,
Emprestei esse livro há muitos anos atrás e esse livro nunca mais foi devolvido. Eu acredito que ela desencarnou e levou esse livro para o mundo espiritual. Tem muitos anos que eu não tenho esse livro. Me manda porque é um livro muito bacana. Fabrício. Obrigada, viu, Fabrício? Nada. Veja só, minha gente, esse capítulo eu acho assim que sintetiza muito, né, sobre a proposta, né, do Consolador prometido. Não estou dizendo só de uma doutrina, mas sim do Consolador prometido por Jesus. Porque desde que o mundo é mundo, existem filósofos, né, que já, né, como Sócrates e Platão, que a gente estudar o Evangelho, você, né, consegue perceber, né, que assim, as antigas gerações já foram percebendo, né, a reencarnação, a existência após a alma, a pluralidade das existências. Então, assim, só que essas pessoas da antiguidade, eles não tinham ainda a nossa inteligência e tampouco a nossa moralidade, que era aquele famoso olho por olho, dente por dente, não é isso? E assim, enxergavam Deus com a visão não amorosa. Então Jesus veio para trazer essa visão de amor, né, de oxigenar, né, de acordo com o entendimento daqueles povos que ainda eram primitivos. E quando veio esse Consolador prometido, que eu entendo que não só veio para a doutrina espírita, mas veio, né, depois, né, de grandes fatos históricos, assim, ligados, né, a não só a questão religiosa, né, da Idade Média, escravidão, essas coisas todas, né, esses grandes reinos que dominavam outros reinos, né, aí, né, para poder ganhar riquezas, né, ou seja, então o homem fez, né, em todos os sentidos, não só o religioso, ele, né, exemplos cruzadas também, então o homem fez barbaridades, né. Então, assim, aí que esse Consolador prometido veio depois que teve toda uma revolução cultural, tecnológica, né? O homem, por exemplo, inteligente depois da Revolução, né, Francesa, né, do pensamento, ele começou a negar muito a questão do divino, por justamente, né, passar, né, por pessoas, né, que são seres humanos que conduziram, né, a questão espiritual de uma forma não coerente, né? Então, eu entendo que esse Consolador prometido, né, é uma grande dádiva, entendeu? É uma grande dádiva de amor, de luz. E assim, aí eu fiquei me questionando a respeito quando o James falou sobre a morte, né? E assim, tem 3 anos que eu estudo a doutrina espírita. E quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, sabe, eu percebo que assim, minhas dores, minhas angústias, minhas aflições, minhas provas, minhas expiações vão estar aí, vão acontecer, estão em processo. Mas o meu acalmar espiritual é muito grande, entendeu? Ou seja, semana passada eu tive 3 problemas assim que se eu tivesse há 2, 4, 5 anos atrás, eu já estava, sabe, de uma forma, vamos dizer assim, desesperada, entendeu? Assim, angustiado, não conseguindo pensar direito, né? E assim, agora eu sinto assim, vem minhas provas, eu tenho que passar por elas, eu não posso negar, por exemplo, as minhas sombras, porque se eu nego as minhas sombras, eu não consigo, entendeu, transformá-las. Então, é essa que está, eu acho que esse que está o grande presente que a doutrina vem nos ensinar. E para a gente, tudo começa dentro da gente, para a gente nos melhorar, né, para essa que essa doutrina ensina, você tem que enxergar as suas sombras, tem que enxergar assim, fui assassino um dia, fui em outra encarnação, sou egoísta, ou nessa sou, né, sou guloso, sou, mas o que eu vou fazer diante, né, das minhas más inclinações nessa encarnação para eu evoluir? Entende? Então, assim, a compreensão
das nossas dificuldades, e isso não é necessário que saibamos de outras encarnações, mas o que está dentro do nosso consciente. Gente, eu estou trabalhando no centro espírita, né? Comecei a trabalhar, que na verdade, assim, desde o ano passado aí fechou. Aí eu fico observando, né? E eu vejo como as pessoas são, entendeu? E assim, eu fico olhando, né? Não é crítica do outro, mas eu fico olhando assim, gente, você está no centro espírita e você não acolhe a outra pessoa, você não dá um sorriso, você não está, entendeu? Você, né, passa de uma forma, né, assim, sabe, impetuosa, você acha que você está num cargo, né, que você, né, ou que você tá, ou que você é um médio tal, e que você, entendeu? Você acha que não, você justamente está nessa posição, essa posição é uma posição que está lhe provando, lhe testando, entendeu? Porque se você está nessa posição tão elevada, que você pediu e você fez algo, então assim, às vezes as pessoas desperdiçam essa oportunidade. Muito bem, Fabrício. Dessa evolução espiritual que a gente está. Então a gente tem que estar muito atento a tudo, eu entendo assim. E assim, e se tiver a oportunidade de você ter uma pessoa próxima sua, que você identifique alguma coisa que você pode conversar com ela, converse, porque isso também é caridade, isso também é fazer, muito bem, Fabrício. Né, fazer o amor ao próximo. Ótimo, Fabrício. Então, ficamos atentos às nossas posições, porque nós... Eu só queria dizer uma coisa, me desculpe, né? Mas eu coloquei no comentário aí, que está escrito aí uma parte da Bíblia, para você ver que assim, como Deus é perfeito, né? Que mais vale o dia da nossa morte, né? Do que, né, o dia que nascemos. Por que isso? E isso tem tudo a ver com a doutrina espírita, porque são das nossas ações o que a gente consegue retransformar as nossas sombras, entendeu? É que mora a verdadeira felicidade. Então, quando você se transforma espiritualmente, moralmente, quer dizer que o quê? Você vai ter uma morte tranquila, suave, não existe desespero, e a gente percebe que até em espíritas acha que assim, meu Deus, a morte, não. Você vai ser e você será no seu desencarne simplesmente da forma que você vibra e que você está. Então, se você não procura melhorar, então você vai estar exatamente naquela frequência e naquela mesma posição. Muito então, bem, Fábio. Assim, a gente tem que raciocinar nessas coisas, sempre refletir. Muito bom. A contribuição de Fabrício, Eclesiastes 7, versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto. O coração dos sábios está na casa do luto. Mas o coração dos tolos... Aí eu me encaixo no tolo, viu, Fabrício? Mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Então, Eclesiastes 7, versículo 1, 4. Então, faz a gente pensar. E encerrando, porque agora eu tenho que ir para outra sala, para outro estudo. Encerrando esse capítulo, ele diz assim, no item 62, com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito, em parte alguma há o vazio e a solidão. A solidariedade liga todos os seres a quem e além da tumba, de além túmulo. Portanto, encerramos essas 7 aulas que tivemos sobre o caráter da revelação espírita. E na próxima semana iniciaremos os estudos. Aí vai ficar legal, Fabrício. Já que aprendemos sobre o caráter da revelação espírita, agora vamos aprofundar os nossos pensamentos e reflexões sobre a existência de Deus. Que é Deus e não quem é Deus. Que é Deus? Afinal de contas, quem é este Deus? É um velhinho barbudo?
carcômido, que está sentado no trono, porque Zebedeu e Salomé, os pais de Tiago e de João Evangelista, disse assim: ô Rabi, se você veio do reino, implantar um novo reino na terra, eu quero que meu filho sente um do lado direito e o outro do lado esquerdo, nesse novo trono que você está apresentando. A existência de Deus, a natureza divina. Se Deus é de natureza divina, significa que eu sou, nós somos de natureza divina. Se Deus é soberanamente bom e justo, significa que cada um de nós carregamos o DNA cósmico da divina presença do Criador no mundo íntimo de cada um de nós. Se ele vai estudar aqui a visão de Deus, se Deus tem visão, porque Ele é o absoluto, Ele é. O que me deixa mais triste por falta de compreensão da humanidade, eu vi isso ontem, nos fundos dos carros. Isso me deixa irritado, viu, Fabrício? Então, uma coisa que me deixa irritado, Fabrício, é quando eu vejo escrito no fundo de um carro: Deus é fiel. Isso me deixa, desculpe alguns companheiros, Deus é fiel, não se dá adjetivo a Deus. Eu concordava, é do tempo de Graça, é do tempo da minha amiga Graça e também do tempo de Tereza. Lembra aquela campanha, Tereza, que tinha nos carros? Peça à mãe que o filho atende, não é do seu tempo não, Fabrício, que você é menino novo. Peça à mãe que o filho atende. Ali eu gostava. Era um slogan que tinha, era uma campanha de um senhor que frequentava a igreja católica. Ele conseguiu uma graça, e ao conseguir essa graça, ele saiu distribuindo. Era um plástico que se colocava nos carros na época, né? Na minha época, que eu tinha um Fusca laranja na década de 70, 76, eu tinha um Fusca laranja, eu tinha esse slogan: peça à mãe que o filho atende. Peça a mãe Graça, peça a Tereza, que o filho de Tereza vai atender. Peça a Maria de Nazaré, que Jesus vai lhe atender. Aí eu concordo, mas não com esse adjetivo: Deus é fiel. Aquilo me deixa, desculpa, irritado. Então, para não baixarmos as nossas vibrações, eu vou pedir a dona... Licença aí, licencinha. No início do estudo, Maria Neuza levantou a mão. É? Então, por favor, dona Maria Neuza. Boa noite. Eu estava lembrando. Estão me ouvindo? Boa noite, meus irmãos. Estamos sim, dona Maria Neuza. Mas eu ia fazer a pergunta, mas depois eu vi que a pergunta não estava com a lição, né, de hoje. Aí eu desisti. Entendeu? Ok, dona Maria Neuza. Dona Maria Neuza, agora, oi. Pode continuar. Eu já vi também assim: e você é fiel a Deus? Eu já vi esse em outro carro assim. Pois é, por favor. Então, o que eu quero pedir a vocês: estudem antecipadamente o capítulo 2, Deus, e vamos aprofundar da natureza divina. Deus é a suprema e soberana inteligência. Eu vou fazer uma relação entre Deus e o universo, porque estudar Gênesis, estudar Deus, é estudar cosmologia, é estudar astrofísica. E quem vem acompanhando os nossos estudos há 3 anos, eu tento adaptar em uma linguagem acessível a todos, tá certo? Então, um abraço, Ana Karina, perfeito, James, muito quer dar características a Deus. Infelizmente, Ana Karine, não é? Como se fosse humano, tendo fragilidade, sentimentos que não são nobres. Então, vamos estudar Deus. Estudando a Deus, você estará conhecendo a si mesmo, porque o divino se expressa, o divino é você está mergulhado nesse divino. Portanto,
eu vou pedir a algum de vocês que faça a prece aí, quem desejar. Eu vou aguardar 1 minuto. Quem deseja fazer a prece de encerramento. Eu posso fazer, gente? Pode sim. Então eu vou fazer. Nós nos agradecemos, Senhor, por mais esse momento, por mais esse privilégio de aprender mais uma da sua lição. Que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, a esse irmão que se disponibiliza a nos esclarecer todas as sextas-feiras a sua lição. Agradecemos, Senhor, pelo sol, pela chuva, pela floresta, pelos animais, por nós, por tudo que tem feito, tudo de graça, sem cobrar nada de nós. Nós nos agradecemos pelo céu, pela lua, por tudo que bom, Senhor, que tem nos dado, que possamos ser gratos sempre, para que sempre também possamos seguir o caminho do progresso. Obrigado, meu Deus, por mais essa noite. Que possamos sair daqui dessa sala virtual preenchido do seu amor, da sua bondade, da caridade. Que nós possamos passar por nosso semelhante. Toda essa prece que nós faremos, para que eles se sintam também acariciados, aqueles que estão na rua, que estão sofrendo. E assim, Senhor, nós só temos a agradecer, porque somos privilegiados nessa vida. E assim, com a tua paz, nós encerramos o estudo desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Dona Maria Neuza. Obrigado a todos vocês. A minha amiga Tereza, a todos vocês, a Sara. Um beijo no seu filhinho Emiliana, a todos vocês, a João, Eliana Gomes. Tudo bem, Eliana? Eliana sempre... Gostaria de falar com a Eliana. Um abraço, Eliana. A Fábia Rosa, a todos vocês, que é muita gente aqui no grupo. Jesus esteja sempre presente nas nossas jornadas em busca da nossa espiritualização e que possamos, na próxima semana, iniciar o estudo. Deus, vai ser muito bom estudar Deus. Estudar Deus é conhecer a origem do universo, é conhecer a sua própria origem. É conhecer a sua própria identidade de ser espiritual que você é em trânsito neste planeta, em grandes transformações. Gratidão a todos, muita paz. Obrigada. Um abraço, tchau, um abraço. Tchau. Tudo de bom. Ok. Tchau.